A aula de hoje, ciências, para o 8º e 9º ano, ela é referente ao que? Atividades sobre o conteúdo de pressão, que foi a última aula que tivemos de ciências, tá certo? E hoje a gente vai fazer correção. Por isso que eu já coloquei aqui, pressão, correção, para a gente corrigir a atividade que fez da aula anterior, tá certo? Determine a pressão que um corpo de 100 newton. Então, nós temos aí que F, né? Vamos levantar os dados. A força que ele está dando é de 100 newton. Exerce sobre uma superfície de 500 centímetros quadrados. Então, a área que ele está dando é de 500 centímetros quadrados. Então, esses são os dados que ele nos fornece. E ele quer que determine a pressão, que o resultado é em PA, Pascal, né? Tá, então é isso aqui que ele quer saber, a pressão nessa questão. Então, nós temos que a pressão é igual a força dividido pela sua área, ou superfície, também podemos chamar, né? Tá certo? A pressão é igual. A força que ele está dando é de 100 newton. A força. E a área que ele está dando à superfície é de 500 centímetros quadrados. Então, cortando aqui, ó, a pressão seria igual a... Vamos dividir isso. 1 dividido por 5. O 1 é menor que 5. Então, acrescento um 0, 0, e eu já sei que aqui vai dar 2, porque 2 vezes 5 são 10. Para 10, nada. Então, 0,2 newton, olha a grandeza, por centímetro quadrado. Então, está aqui a solução da primeira questão. Por gentileza, copiem. Eu vou dar 1 minuto para vocês copiarem. Questão 02. Determine o peso de um corpo que exerce uma pressão de 0,4 newton por centímetros quadrados. Então, aqui ele está dando a pressão. A gente primeiro levanta os dados do problema, que é de 0,4 newton por centímetros quadrados. Sobre uma superfície, que é a área, né, isso, de 50 centímetros quadrados. Então, determine o peso, tá? Então, na realidade aí, quando ele fala em peso, é a força, não é isso? A força que está sendo exercida, né, nessa superfície. Ele está dando aqui, ó. Ele aqui não pediu a pressão. Ele já está fornecendo a pressão que está sendo causada. Ele forneceu a área também. E quer saber a força. Quando ele fala o peso, a massa, no caso, neste caso aí, é a força. Então, nós temos que pressão é igual a força dividido pela área ou superfície, né? Então, temos que a pressão vai ser igual. A força, aliás, perdão, a pressão ele está fornecendo, então é 0,4 a pressão, tá? Igual. A força é o que ele está querendo. Ele está querendo a força. Então, permanece F, vai ser minha incógnita aqui, né? E a área ou superfície que ele está dando é de 50 centímetros quadrados. Tá certo? Então, aqui eu não posso dividir. Eu vou considerar aqui, olha, esse 0,4, eu vou considerar isso daqui como outra fração, sendo que o denominador é 1. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer meio pelos extremos aqui, ó, multiplicar. 1 vezes F. 1 vezes F. E
0,4 vezes 50. Né? Vocês são oitavo e nono ano, sabem muito bem, de acordo com as propriedades, né, que nós temos. Nós fazemos aqui o meio pelos extremos, tá certo? 1 vezes f dá f. Tudo que é multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, 1 vezes f, f. Que é igual a 0,4 vezes 50. Vamos multiplicar isso daqui para a gente ver quanto está. 0,4 vezes 50. Então, temos 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. 5 vezes 4 são 20, vai 2. 5 vezes 0, 0, mas eu tenho 2. Agora eu vou somar isso daqui. Aqui dá 4, perdão, aqui dá 0, aqui dá 0 e aqui dá 2. Aí eu verifico o posicionamento da minha vírgula. Quantos números após a vírgula eu tenho? Só tenho um número após a vírgula. Então eu ando uma casa aqui e coloco minha vírgula. Então o resultado é 20. 20, a força é de 20 newton. Por que newton? Porque newton é a unidade de grandeza que representa força no estudo de pressão. Tá certo? Então está aí respondida a segunda questão. Vou aguardar um minutinho para que terminem de copiar. Questão 03. Determine a área. Então, ele aqui já está querendo a área. Tá? Então, a gente já bota aqui um A, interrogação. Da superfície sobre a qual atua um corpo de 20 newton. Então, a força é de 20 newton. Com uma pressão de 0,1 newton por centímetro quadrado. A pressão, em Pascal, né, é de 0,1 newton por centímetro quadrado. Então, tá aí, levantamos os dados, tá certo? Então, o que é que ele vai querer? Ele está dando a força em newton, está dando a pressão em newton por centímetro quadrado e está querendo saber a área. A área a gente já sabe que vai dar em centímetros, né? Quadrados. Então, vamos ver aqui. A gente sabe que pressão, a fórmula é sempre a mesma. É igual a força dividido pela área ou superfície. Tá certo? Então, a pressão ele deu foi de 0,1. Então, substituo aqui no lugar do P, 0,1. Tá? É igual. A força ele me deu de 20 newton. Tá certo? E a área ou superfície, ele não me deu. É o que ele está querendo. Tá bom? Então, eu considero aqui, ó, vou fazer a mesma coisa que fiz na questão anterior. A gente faz aqui, ó, meio pelos extremos. Então, vamos lá. 0,1 vezes A. 0,1 vezes A, que é igual a 1 vezes 20. 1 vezes 20. Meio pelos extremos, a gente multiplica esse denominador por esse numerador e esse numerador por esse denominador, tá? Essa ordem aí também não vai influenciar em nada. Então, 0,1 vezes A vai dar 0,1A. E 1 vezes 20 me dá 20. Tá certo? Então, esse 0,1 multiplica o A. Se ele multiplica, é feita uma equação de primeiro grau. Eu mando ele para o outro membro após o sinal de igualdade. Se ele aqui multiplica, vai para lá dividindo. Então, fica A é igual a 20 dividido por 0,1. Tá certo? Aí vamos ver como dividir isso. 20 dividido por 0,1. Ora, veja só. Se eu tenho aqui 20, então, para eu eliminar essa vírgula daqui, eu tenho que acrescentar um zero aqui. Tá?
Então, eliminando esta vírgula aqui, esse zero, porque vou andar uma casa, acrescento um zero aqui. Tranquilo até aí? Então, vem 200 dividido por 1. Vai dar quanto? 200. Ou eu posso fazer aos poucos. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1, 2 para 2, nada. Baixa 0, vem 0 de novo. Dá 0. Baixa 0, vem 0 de novo. Dá 0. Vai dar no mesmo. Então, a área é igual a 200. 200 o quê? Centímetros quadrados. Tá feita aí a terceira questão. Tá certo? Vou dar um minuto para vocês copiarem, para a gente ir para a quarta questão. Questão 04. Pressão que um corpo, então ele pede a pressão. Determine a pressão que um corpo em formato de um retângulo, que possui dimensões 30 centímetros e 15 centímetros. Então, aqui é um retângulo, 30 centímetros por 15 centímetros. Sabendo que o corpo possui uma força de 50 newton. Pronto, 50 newton. Então, veja nos dados. Ele pede a pressão, tá certo? Ele está pedindo a pressão, tá? Mas ele não deu nem a área e deu a força. Mas ele disse que o local é em forma retangular e tem essas dimensões. Então, vamos primeiro calcular a superfície, a área dele, tá certo? Então, nós temos que a área de um retângulo é igual a base vezes altura, B vezes H, ou comprimento vezes largura. Então, eu teria aqui a área do retângulo é igual a base de 30 vezes a altura de 15. A área do retângulo é igual. Vamos fazer aqui 15 vezes 30. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. 3 vezes 5 são 15, vai 1. 3 vezes 1 são 3, 1 é 4. 0, 5, 0. Então, perdão, 4. Então, nós temos aqui 450 centímetros quadrados. Essa é a área ou superfície. Então, agora nós temos aqui a área. É de 450, olha, centímetros quadrados. Agora poderemos calcular a pressão que ele está pedindo, tá certo? Vamos fazer o cálculo da pressão. Temos que pressão é igual a força dividido pela área ou superfície. A pressão que ele está pedindo é igual a força de 50 newton. E a área nós encontramos que é de 450. Ok? Então, aqui a gente pode cortar esses zeros. Ficou 5 dividido por 45. Vamos fazer aqui. Pressão é igual a 5 dividido por 45. Então, o que acontece aí? O 5 é menor que o 45. Acrescento um zero aqui, 0, para cá. Vai me dar 1. 1 vezes 45, 45 para 50, sobrou 5. Se eu acrescentar aqui um 0, vai me dar 1 novamente. 1 vezes 45, 45 para 50, 0. Aí o que acontece? O valor aí é aproximado. Então, o valor vai ficar aproximadamente, porque vai me dar uma dízima periódica. O número após a vírgula vai se repetir infinitamente. Então, fica assim, ó. Aproximadamente, a pressão aproximadamente de 0,1 newton por centímetros quadrados.
Certo? Até aí? Copiem, por favor. Determine em newton por metro quadrado a pressão exercida por um prédio. Então, ó, na quinta questão, ele está querendo a pressão. A gente primeiro levanta os dados que facilita a compreensão. De 300 toneladas. Então, minha pressão é de 300 toneladas. Ele está nos dando aí toneladas. Com base de... Pressão não, perdão. A força, né? 300 toneladas seria a força, no caso. Tá? 300 toneladas em Newton, com certeza. Com uma base de 200 metros quadrados no solo. E a área, 200 metros quadrados. Então, ele quer que determine a pressão. Ora, nós temos que 300 toneladas. Uma tonelada pesa quantos quilogramas? Alguém sabe informar? Mais ou menos... Uma tonelada são 1000? Não é isso? Então, vamos escrever isso em notação científica. Vamos lá. Notação científica já foi estudada em 8º ano, né? Em 7º ano também já deve ter visto. 9º ano nem se fala. Então, nós teríamos aqui pressão é igual a força sobre a área. Pressão é igual. Bem, escrever isso aqui em notação científica seria 3 vezes 10 elevado à sexta. 3 vezes 10 elevado à sexta. Por quê? Porque eu estou pegando aqui 300 toneladas, tá? Passando para quilograma, e depois eu passo para a notação científica. É o que eu vou fazer aqui novamente. 200 metros quadrados. Vai ficar 2 vezes 10 elevado à segunda. Por que a segunda? Porque eu tenho 2 zeros. Aqui, por que ficou 6? Porque eu tenho 6 zeros aqui depois que eu tirar de tonelada. Tá certo? Bem, a pressão vai ser igual. 3 dividido por 2. Aqui, ó. 3 dividido por 2. Vai me dar 1. 1 vezes 2, 2 para 3 sobrou 1. Eu acrescento aqui um zero e aqui uma vírgula. E vai me dar 5. 5 vezes 2 são 10. Para 10, nada. Então, vai me dar 1,5, 3 por 2, vezes 10 elevado a quanto? Nas propriedades de potenciações, vocês aprenderam que em uma divisão, se eu tenho duas potências de bases iguais, eu repito a base e subtraio os expoentes. No caso, 6 menos 2, 4. 4, o quê? Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado. Então, a pressão vai ser dada em 1,5 vezes 10 elevado à quarta Newton por metro quadrado. Está feita a quinta questão. Zero seis. Bem, 0,6 não tem cálculo, né? Entre uma locomotiva e um carro, qual tem maior inércia? Por quê? Claro que é a locomotiva, né? A locomotiva. Por quê? Pois possui maior massa, né? Peso.
ou algo que vocês queiram determinar. Tá bom? Sétima questão. Escreva V para as sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas. Então, vem aí. A primeira, a força da gravidade atua sobre todos os corpos. É verdadeiro. Então, a letra A é verdadeira. Isso eu pedi para que vocês pesquisassem, não foi? Letra B. A massa de um corpo é uma grandeza escalar? Verdadeiro. Letra C. Isso eu pedi que vocês pesquisassem. A massa representa a quantidade de matéria que forma um corpo? Com certeza. Verdadeiro. Letra D. As forças de ação e reação ocorrem simultaneamente? Sim. Né? É uma das leis de Newton. Em toda ação, há uma reação e ocorrem simultaneamente elas. Então, letra D também verdadeiro. Letra E. As forças de ação e reação atuam em corpos distintos? Sim, com certeza. Então, verdadeiro. Letra F. A inércia está diretamente relacionada com a quantidade de matéria de um corpo? Com certeza, a inércia depende, né, da massa de seu corpo. Então, também é verdadeiro. F. G. As forças que formam o par ação-reação têm a mesma intensidade? É verdadeiro. Por exemplo, gente, um carro bater em um poste. A força que o carro está agindo no poste é a mesma força que o poste está agindo no carro. Então, por isso que se diz, as forças que formam o par de ação e reação têm a mesma intensidade, tá certo? Tem a mesma força. Então, para finalizar a letra H, o peso de um corpo é o mesmo em qualquer parte da superfície terrestre? Não, isso varia, tá certo? Então, aqui é falso. É a única que é falsa. As demais são todas verdadeiras. Pronto, gente. Deu tempo da gente verificar todas as questões, né? Próxima aula de ciências eu vou marcar e colocar lá no grupo. E a gente entra com um assunto novo e passa uma atividade, tá certo? Foi muito bom estar com vocês. Quem estiver ainda terminando de copiar, termina. Quem não está aqui, estou dando como terminada essa aula de hoje, tá certo? Fiquem bem. Um abraço a todos e tudo de bom e tchau, tchau. E quem ainda estiver copiando pode permanecer. Um abraço.